Boa noite, doutor Luísio. Boa noite a todos. Boa noite a doutora Eliane. Prazer que esteja aqui na MLAU. Que bom, doutor Luísio. Vamos para mais um debate aqui da nossa escola, da Maritime Law Academy, que tem a função aí com essas lives de trazer conhecimento, de trazer informação do setor de infraestrutura, do direito marítimo, de logística, todo o setor portuário, todo o setor aquaviário, e a Maritime Law está tendo essa expansão aí, trazendo esses especialistas da área, e eu fico muito honrada de ter esse debate hoje com o senhor, com uma pessoa que tem experiência vastíssima no setor de comércio exterior aqui no Brasil, e vou falar um pouquinho do doutor Aloysio. Ele é diretor da Mercosul Shipping Marítima, que tem consultoria nas áreas de transporte marítimo, logística, transporte multimodal e desenvolvimento de projetos portuários e comércio exterior. Trabalham também com hidrovias, estudos e projetos, e que tem também consultoria na área de navegação interior e logística. Atuais atividades institucionais do professor da nossa noite de hoje. Ele é vice-presidente de transporte multimodal da Câmara Brasileira de Contêineres, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil, né, a AEB. Ele é membro do Comitê Nacional Orientador do Brasil Export e presidente do Comitê Técnico do Nordeste Export, do qual eu também tenho o prazer de participar a convite do Dr. Aloysio Sobreira. Ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil, Belarus, ex-membro do Conselho da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. Ele é engenheiro civil, é a formação dele e atuação. Ele é ex-diretor, ele foi diretor da Confederação Nacional de Transporte, da CNT, e foi membro do Conselho Empresarial de Logística e Transporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro. É com muito prazer que eu tenho essa conversa, esse debate hoje, doutor Luiz. Nós já nos conhecemos há alguns anos, da época que eu trabalhei na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com os acordos bilaterais de transporte marítimo, acompanhando as missões também junto ao Ministério de Relações Exteriores. Tive o prazer depois também de acompanhar durante a Comissão de Transporte e Infraestrutura, quando eu trabalhava no Senado. O senhor também estava sempre nessas missões, ou seja, uma pessoa que tem propriedade, tem para falar do assunto, tem credibilidade, já acompanha esse setor há muito tempo, e nós estamos num momento crítico, num momento de muitos desafios na área de comércio exterior, com as importações e exportações, a atuação do Brasil frente aos países que compõem a OMC é desafiadora também, existem muitas dificuldades a serem enfrentadas, e o doutor Aloysio já vem acompanhando isso muito tempo, toda essa movimentação. É uma pessoa que nós estamos aqui para escutar. De fato, é um consultor dessa envergadura, né, no nosso setor, que eu tenho muito respeito. Todo o setor tem muito respeito. Eu já venho acompanhando todas essas pessoas que eu trabalhei, que param, escutam, porque doutor Aloysio já vem aí numa caminhada grande, conhece os intervenientes, conhece os players, conhece o movimento com profundidade, parte de escoamento de carga, parte do setor de transporte, de infraestrutura e do comércio exterior no geral. Doutor Aloysio, fica à vontade para fazer as suas considerações iniciais, e recebendo aí, as pessoas estão começando a chegar, já temos muitos alunos da MLAW, pessoas convidadas, especialistas, nossos professores estão aqui nos assistindo. Por favor, fique à vontade para iniciar. Bom, boa noite a todos. Evidentemente que a sua generosidade foi muito grande, então aumenta a responsabilidade, mas todo mundo vê na tela que pela idade pela continuidade, pela teimosia que a gente acaba entendendo alguma coisa. Eu vou me atrever a fazer uma proposição de falar um pouco, primeiro, do comércio exterior. O tema é pós-Covid. Então, para contextualizar melhor o comércio exterior brasileiro, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais qualitativa, porque, normalmente,
o que sai no jornal de maneira concisa é quanto exportamos, quanto importamos, qual o nosso saldo comercial, que, por vezes, saldo comercial grande induz a uma conclusão de que o nosso comércio exterior vai bem, e não é isso que acontece na prática. O presidente da AEB, o Zé Augusto de Castro, ele costuma brincar com uma coisa que é dizer que o Brasil é um exportador de peso. Então, por um lado, pode dar a primeira impressão que é um exportador de peso no sentido qualitativo, mas ele é exportador de peso no sentido de massa. Ou seja, e o Brasil se caracteriza por ser um grande exportador de commodities e de produtos básicos que passa por minério de ferro, petróleo e, principalmente, dentro do setor de agrobusiness, o complexo soja e também milho. Isso tem sido o carro-chefe do Brasil, mas, ao longo do tempo, a gente vem perdendo muito no aspecto qualitativo. Ou seja, temos uma posição preponderante, mas por ser produto básico e por serem commodities, nós ficamos ao sabor dos preços internacionais, por vezes nos é benéfico, outras não é benéfico, com relação a câmbio também, que não deveria ser uma política de exportar ou importar mais ou menos, são fatores que acabam influenciando, mas não geram a riqueza que a gente necessita. Para ter algumas ideias do que eu estou falando, em 1980, nós tínhamos próximo a 1% em relação às trocas comerciais a nível mundial em valor. A China tinha 0,88%. Hoje, nós, no ano passado, tivemos 1,2%, ou seja, demoramos 40 anos para galgar 20%. E a China tem 13%. Não é que nós tenhamos que ser igual à China, mas não podíamos ter uma posição tão inexpressiva a nível do comércio internacional, quando nós temos uma colocação de nona ou décima economia a nível mundial, e o que aconteceu foi que, nesses 20%, o que nós aumentamos muito foi a exportação de commodities, enquanto que produtos manufaturados nós despencamos. Então, nós passamos por uma crise industrial há muito tempo, né? Se tenta ter uma política industrial, mas isso não vem acontecendo como deveria, e o que representa emprego, o que representa renda, é justamente o produto industrializado ou semi-industrializado. Nós conseguimos agregar valor em algumas commodities, é o caso da nossa exportação de frango, de carne suína, em parte de carne bovina, onde, no caso do frango, nós conseguimos transformar milho e soja, que corresponde a 90% de um frango, em agregar valor, uma tonelada de milho ao redor de $200, dependendo do ano, da soja 400, e uma tonelada de carcaça de frango, $2.000 a $2.500. Na área de produtos vegetais ainda, como é o caso da madeira, a gente consegue transformar isso em celulose. Hoje nós somos o maior produtor mundial de celulose, e a celulose ganhou um mercado estupendo. Os países do Oriente, em especial a China, e também países do Índico, como a Índia, passaram, então, a consumir produtos de higiene, como é o caso do papel higiênico, absorvente feminino, fraldas descartáveis,
Ou seja, o mundo moderno caminhou, isso há 20 anos, 25 anos atrás não existia, e nós exportamos celulose, mas nós não exportamos produtos industrializados a partir da celulose. Só para complementar, doutor Luiz, as principais commodities, né, para quem está entrando agora, o senhor está falando de commodities, o senhor está falando dos principais produtos que o Brasil exporta e também a China, que é o nosso principal comprador. As nossas commodities aqui no Brasil, ele tem essa liderança na questão da soja, da cana-de-açúcar, do café, o minério de ferro, carne bovina, o cacau, o alumínio, né? E nesse contexto mundial, como o senhor está dando continuidade aí, como é que o Brasil ele se insere também nessas relações? Eu estou pegando aqui, pessoal, as perguntas, o doutor Mário Povia também acabou de entrar, boa noite, doutor Mário, pegando aqui as perguntas e depois a gente abre para elas. Uma boa noite ao Mário e agradecer a presença dele. Bom, para que tenha uma ideia do que eu falei antes, do que eu posso falar agora, o Brasil, em termos de importação, produtos manufaturados, o Brasil importa 85% de produtos manufaturados e quando ele a muito custo, ele consegue exportar 20 e poucos por cento e os dois principais mercados nós temos problemas. É os Estados Unidos, que deu uma melhora nos últimos anos, e a Argentina. A Argentina, eu vou falar de certezas e incertezas. A certeza é que nós vamos continuar liderando a produção de alimentos, ainda que não industrializados, o que eu falei que é uma pena, porque o ideal seria que agregasse valor, mas, de qualquer maneira, o que tem nos permitido caminhar é o que está sustentando o comércio exterior brasileiro, e, com isso, pelo menos, nós temos a receita para poder bancar aqui em termos de produtos manufaturados e semi-manufaturados. A internet está um pouco, a conexão às vezes está travando um pouco. É que ele possa cair, segundo a Organização Mundial, mesmo que seja 30%, 13%, é muito. Evidentemente que ele vai ter um ganho e vai continuar sustentando o carro-chefe aqui do Brasil, realmente o agrobusiness. O petróleo, nós exportamos petróleo, porque a nossa produção aumentou muito, mas nós somos obrigados a importar petróleo. Refinarias dependem de petróleo arábico e o petróleo que a gente produz, mesmas características. E mesmo nessa conta importante, o Brasil é deficitário. Então, o que a gente preocupa é que o Brasil, para que ele possa agregar valor, ele depende de uma política industrial, depende de violentamente o que a gente denomina de custo Brasil. De certa forma, nesse aspecto isolado, é do positivo. Os efeitos a crise jamais vai ser positiva, mas os efeitos, os órgãos anuentes, como a Anvisa, como Receita Federal, a gente tem eternidade, uma boa vontade, agindo com bom senso, alterando normas antes impensáveis de ser atendidas. Então, nós progredimos bastante em relação a isso. Mas, na questão de capitais externos para investimento em nossa infraestrutura, nós vamos ter um desafio bastante grande.
era comum o comentário que recursos no exterior não é problema, existe recursos sobrando, o que nós precisamos é, aqui tem muito advogado, é a segurança jurídica, são consultório, mas nas nossas atividades, em especial Porto é um exemplo do princípio da mutabilidade. São contratos de longa duração que, vez por outra, ele necessita de serem alterados e nós vamos ter que disputar com outros países. E o próprio esforço dos países que colocaram muitos recursos em função de salvar suas economias e, evidentemente, que vão olhar para um umbigo, como o Japão estão fazendo planos de retorno para o Japão, que tinham ido para a China. Os Estados Unidos está na mesma linha. A globalização entra no rol das incertezas. Nós não temos condição de ver como vai ficar a globalização, mas certamente não terá o mesmo comportamento. Todo mundo gosta, principalmente as mulheres, comprar sua bolsa Louis Vuitton, comprar uma Prada, mas vai ter que se repensar isso. Ninguém pensa que isso está gerando emprego na um todo. Em regimes que pode se chamar A internet está falhando um pouquinho, mas sociais, voltou. Coisas desse tipo. Então, para não me alongar tanto, é justamente em frente nós nos deparamos, que é dificuldade na atração de recursos para a infraestrutura, principalmente em greenfields. Dificuldades em ter uma agregação de valor em função de uma maior industrialização, dando todo o potencial que nós temos, produtos básicos, que é o que gera renda e, portanto, emprego qualificado, reduzir as desigualdades. Nós participamos desse movimento do Brasil Export, e tem os subprodutos, que são os eventos regionais. A gente tem a região sul e sudeste, ela, quando ou se refere às regiões, é como se fosse um favorecimento. Isso não faz nenhum problema de retaliação ou de preconceito, é simplesmente por uma coisa chamada ignorância. Né? Exporta rosas, exporta suco de laranja por Sergipe, exporta pescado pelo Amazonas, e tantos outros produtos saem da região norte, região centro-oeste, nordeste. Rondônia é o maior produtor de café Conilon. Enfim, mas não havendo industrialização, a produção, por vezes, ela fica parada no próprio lugar onde produzida. A minha intenção, ao falar aí, é de que nós não estamos bem no comércio exterior. Nós estamos com saldos comerciais altos nos últimos anos. É porque nós exportamos menos, importamos menos ainda. A moção de contêineres que se mantinha e até crescente, muito mais em função da cabotagem, e a cabotagem alimenta a navegação
de longo curso, aumenta as grandes empresas de containers. Então, é um pouquinho mais para reflexão, longe de mim querer ser dono da verdade, contar que é o caminho, mas eu acho que fazer reflexão para que isso tenha ouvidos e no próprio. Essas eram as palavras que eu desejava. Depois me colocar à disposição para a gente ir adiante. Certo, doutor Luiz. Só para quem está entrando agora, a gente está falando sobre comércio exterior, comércio internacional, Okay? Pós-pandemia. A gente ainda não pode falar muito sobre pós-pandemia. O senhor me escuta, doutor Luiz? Escuto bem. Muito bem. Com relação à pós-pandemia, consumos obrigatórios, como é o caso de. Em relação ao consumo, o novo normal deverá ditar as regras, mas isso impacta muito mais populações. E nos países que são produtores de bens de consumo, tanto consumo durável, nós não sabemos como esses mercados vão se comportar. Exatamente. Essa é a questão, que nós ainda estamos no processo de pandemia, né? Fazer essas especulações do pós ainda pode ser muito precoce. Não é precoce, porque a Organização Mundial de Comércio, que, aliás, depender até a sua existência e como vai ser o comportamento da disputa comercial entre China e Estados Unidos, ou seja, certezas, é aquilo que eu falo, o Brasil vai continuar sendo um player importante, mas nós não sabemos o comportamento da economia mundial. A gente sabe que vai cair bastante, né? Como que a Inglaterra, o PIB deverá cair entre 20% e 25%. Aqui no Brasil se fala ao redor de 7%, já se fala que será um percentual maior, mas aqui no Brasil a gente vem de um comportamento do PIB inexpressivo, não condizente com aquilo que necessitamos. Ou seja, não é um quadro totalmente ruim, porque as soluções, nós podemos dar soluções, ou seja, reduzir o custo do Brasil, reduzir essas impedâncias todas que tem, que em parte agora no período da epidemia, então o comportamento dos órgãos anuentes a que eu me referi, bem tem esses aspectos culturais com as nossas diferenças regionais, o que é o Brasil, o que é a sua economia e como funciona o comércio. Só está cortando um pouco a conexão. Não sei se a minha conexão é a sua. Se alguém não sei se me ouviu bem. Colocar aí para a gente identificar. Doutor Luiz, nós estamos falando aqui de comércio exterior e o Brasil, 95% do comércio exterior do Brasil é feito pelo mar, né? O senhor sempre ressalta em suas palestras, isso é sempre ressaltado nos debates que se tem do setor, e menos de 1% por meio de navios de banco nacional. Pode falar. O
Brasil perdeu uma grande oportunidade de ser globalizado logo após a Segunda Guerra Mundial. Alguns países segundo as bandeiras, ou então, esse é o caso, por exemplo, que adotou o registro de Monróvia, na Libéria, mas o escritório de Monróvia é em Washington. O Brasil, durante a conexão está falhando e medidas protecionistas. Não sei se está ouvindo bem. Somente... É porque a conexão fica cortando um pouco, mas a gente retoma. Nos anos 90, pouco antes, pouco depois, o Brasil desregulamentou a navegação, mas não dotou o país de condições de quantidade e perdeu o bonde da história. Eu calculo por alto que a fatia de frete presente no comércio do Brasil supere 40 milhões de dólares, dos quais a gente basicamente não retém nada, porque nós não temos mercante de longo curso, seja na importação, nas terceiras bandeiras, e mesmo aqueles que têm favorecimento fiscal ou alguma coisa, é feito por navios afretados. Nós aqui na cabotagem estamos distantes das práticas internacionais de outras cabotagens. É só dar uma olhada no benchmark para ver o principal tributo para esses outros países, ou seja, um tributo pela expectativa em produzir fretes. Tem ICMS, não tem imposto de renda. É uma outra visão. São países tradicionalmente marítimos. É o caso, por exemplo, da própria Grécia. Ou seja, é muito difícil de comparar essas questões, mas eu acho que a gente tem agora à frente a vinda aí do BR Mar, é uma boa oportunidade para trazer ao debate do parlamento todas essas questões. Essas questões que estão envolvendo a BR do Mar, que inicialmente não se sabia se ia ser por meio de medida provisória ou se ia ser por meio de projeto de lei, isso vem sendo equacionado junto com o Ministério de Infraestrutura, e a BR do Mar tem o objetivo de ampliar a cabotagem, né, aqui no nosso país. Tem essas questões do bunker, tem de que já estão sendo equacionados em relação aos tributos, né, de ICMS, e também o que se espera é que... O senhor acompanhou também o processo lá da Lei 9432, que é a nossa lei de navegação, como demorou acredito que foram 2 anos, chegamos até a comentar num desses debates do Brasil Export. Quais são as perspectivas? Já tivemos algumas reuniões com o Diogo Piloni, com outros especialistas do Ministério de Infraestrutura, e nós estamos agora na pandemia. Quais são as perspectivas que temos aí para tocar a BR do Mar, que está sendo intensamente esperada aí pelos intervenientes do setor e quem está querendo operar na cabotagem no país, professor? Está sem som. Eu já brinquei algumas vezes com o Dino, e para mim, por enquanto, ainda é um sanduíche sem recheio. Sanduíche, mas não vejo sabendo que está lá dentro. O Piloni diz que surpresas, que ele dando publicidade é porque, primeiro, que eles querem dar-se ao parlamento. Eu acho que se fosse medida provisória, gerar uma insegurança jurídica enorme. Sem isso, já há
interpretações, vamos dizer assim, equivocadas. Em minhas Uhum. com o Mário, não o Mário cidadão que está aí, mas o Mário, diretor-geral da ANTAC, eu comentava que a ANTAC ela acabava, por vezes, ficando expostas à falta de mais atualizadas em cima da dinâmica do tempo. E dali vieram uma série de controvérsias, algumas delas com formação, acabou batendo no próprio Tribunal da União. Então, o BR do Mar tem toda ativa, onde se fala os afretamentos serão, se nós já somos de aproximadamente 100%, ou seja, quase a totalidade, eu não vejo as empresas brasileiras de navegação têm controle de capital externo, que não tem nenhum problema, a instituição naval, que é para o país, mas teve atrelado Está falhando aqui a sua conexão. Acho que a sua. a Marinha Mercante. Agora, aparentemente, está a certeza que o projeto de lei estará enviando ao parlamento não é o que vai sair do parlamento. Eu não sei se tem um delay aí ou se você Tá tendo um delay. viu. Eu tô querendo saber aqui se é a minha, mas aqui eu tô vendo que a internet tá ok. Eu queria saber com as pessoas que estão nos assistindo se é a minha internet ou a sua. Mas está tendo um delay aqui na transmissão aqui da. Oi, doutor Aloysio. Bom, eu vou continuar. Nós temos aqui uma pergunta do. Sim, nós falamos da BR do Mar, falamos aqui de tudo que está envolvendo o comércio exterior. Tem uma pergunta aqui do Cledilson Silva, que está curioso para ver essa questão da BR do Mar, se é necessário atrair navios para frota pátria, mas temos ao mesmo tempo que incentivar a indústria naval doméstica. Tem essa questão da indústria naval também, que se isso está compondo ou não, se isso vai entrar ou não no projeto de lei que prevê a BR do Mar. O senhor está me escutando, professor? Eu estou ouvindo. O que eu disse, nós desconhecemos mais de 20 apresentações do BR do Mar. Pouco a pouco a gente soube alguma coisa. Cabe lembrar que a expectativa inicial é que a BR do Mar saísse em julho do ano passado. Ou seja, nós estamos completando um ano. Isso não quer dizer que é ruim, nem que é bom. Quer dizer que foi gerada uma expectativa, e onde tem expectativa não se sabe o conteúdo, então há toda sorte de ilação, né? Toda sorte de comentários, às vezes não tem sentido. Ou seja,
e controlando qualquer nível de ansiedade, o que nós temos que fazer é aguardar sair a BR do mar. E a professora Luciana Marques também, a nossa colega aqui da MLO, ela faz um comentário aqui, ela trabalha também com empresas de navegação, ela fala que ainda tem espaço para muita discussão, e é verdade. Inclusive sobre o feeder, essa questão a gente vem batendo muito também nas discussões do fórum, e muitos vêm falando, é importante falar de cabotagem, é importante falar de feeder. Com relação ao feeder, tem dois aspectos. O comércio exterior busca competitividade. Que são mega traders, as empresas como a própria Maersk, MSC, a Maersk que depois comprou Ramsud também, e a definição legal de transporte de cabotagem é a ligação entre dois portos, um porto e um ponto, um ponto e um porto, ou dois pontos. E isso, geralmente, muitas discussões, muitas polêmicas. Essa é uma questão vista sobre o foco do comércio exterior, é visto como um ônus, e é uma das questões que tendem a ser burocratizadas, como o próprio tratamento da cabotagem singela, que já começa a ocorrer esporadicamente, como é o caso da pequena cabotagem lá na Lagoa dos Patos, que tem uma ligação de Triunfo ao lado de Porto Alegre para o Porto do Rio Grande. A Norfolk agora vai começar uma ligação do Porto do Açu para os terminais de contêiner no Rio de Janeiro, e certamente projetos vamos ter a ideia. Ou seja, há muita expectativa, né? Mas a gente, sem conhecer o recheio desse sanduíche, a gente não vai poder dar uma opinião gastronômica sobre ele. O senhor, à frente aí da Associação Brasileira de Comércio Exterior, que o senhor já vem trabalhando com todos esses dados, temos a pergunta aqui do Cláudio Soares. Ele pergunta quais os produtos de valor agregado que estão tendo mais atração exportadora. Vocês têm esses dados na Associação de Comércio Exterior? O senhor vem trabalhando, tem alguma ideia de como é que está sendo afetado com relação aos produtos de valor agregado? Os produtos de valor agregado, o que a gente consegue movimentar mais é a indústria automotiva, mas em função do acordo com o México e o acordo com o Mercosul, é como a gente mandar automóveis para a Argentina. A Argentina, como a indústria dela deu um debacle que não tem igual, então eles consomem toda sorte, desde eletrodoméstico, como produtos de microprocessadores, a parte de geradores e tudo mais, que se exporta muito para a Argentina. Se exportava também alguma coisa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também consumiam alguns produtos nossos. Eu não sei de cabeça, mas isso é fácil de se
verificar nas estatísticas. Agora não é mais MIDIC, né? Na Secretaria Especial Comércio Exterior do Ministério da Economia. Eu, de cabeça, os detalhes. Outra vertente de exportação de produtos manufaturados com maior valor agregado era a época em que as nossas empreiteiras com serviços. Eu não estou entrando no mérito político, nem ideológico, nem se pagou a conta ou não pagou a conta, mas grandes construtoras havia uma exportação, enfim, a sorte de produtos que sendo exportado no bojo da prestação de venda desses serviços ao exterior. Certo, professor. Com relação ao escoamento de carga pelos portos do Arco Norte, pelos portos do Norte, do Nordeste, o senhor vem acompanhando, já foi da CNT, já trabalha muito tempo com transporte multimodal. Nós temos também de hidrovias aqui no Brasil 55 mil quilômetros de rios, de vias navigadas, e só se utiliza, acho que 20% dessas vias navegáveis. Como é que isso pode ser ampliado para a região Norte-Nordeste, a conselheiro do Nordeste Export? E quais são... Como é que está sendo a atuação do Fórum em relação a isso? Falhando novamente. Bem, em relação à hidrovia, com relação a hidrovias, nós só temos duas hidrovias. Nós temos do Tietê, hidrovia do Sul, que é muito mal utilizada. O restante são rios navegáveis, alguns navegam por navios de grande porte, como é o caso do Rio Amazonas. Temos a hidrovia com denominação do Rio Madeira, onde tem comboios de até 30 toneladas, da mesma forma que a hidrovia nacional do Paraná-Paraguai. Então, é um campo a ser ainda dele pouco investimento em relação, se comparar ao investimento em rodovias, que é custoso, o impacto ambiental. Alguns estavam presentes, mas houve um evento Brasil-Holanda, o Fernando Fialho era diretor-geral da ANTAC, e foi feita uma pergunta ao representante da Holanda como eles tratavam da parte ambiental em relação às hidrovias. E ele não soube responder, sequer soube entender a pergunta. É porque lá não é visto como uma problemática a navegação na hidrovia, e sim a solução ambiental. Acho que pode baixar um pouquinho mais a sua câmera para a gente lhe ver. Tá. Assim. Isso não quer dizer que não se deva investir nas hidrovias sem os cuidados ambientais, puxando bom senso. Uma hidrovia que eu gosto muito de ver é a hidrovia do Sena, né? Porque ela está lá em Paris, né? E só que é o seguinte, você vê ali as barcaças com material de construção, brita, areia, durante o dia, elas estão paradas, as barcaças, e o rio está sendo utilizado em relação a turismo. E durante a noite, esse material de construção vai para as centrais
de concreto, de tudo, para evitar que seja movimentado em caminhões no centro da cidade. Né? Existe uma hidrovia na Sibéria, onde ela sai de Krasnoyarsk e vai até o Ártico, do rio Yenisei. Esse rio, ele fica debaixo do gelo uma boa parte do tempo. Quando eu estive lá, perguntei, mas como é que vocês conseguem transportar aqui o gelo? Não, daqui é na época que tem gelo. A época que não tem gelo, nós fazemos a logística e os estoques. Ou seja, hidrovia no Brasil ainda tem muito pela frente. Eu acho que ela vai acabar se desenvolvendo. Já houve um progresso muito grande. A gente tem que olhar, não é só para trás e só falar o lado negativo. Hoje nós temos volumes expressivos sendo movimentados nas hidrovias, principalmente no agronegócio. Está se produzindo também etanol na região centro-oeste e na região norte. Esse etanol ele vai servir para abastecer também aqui nos estados do Nordeste, descer de cabotagem. Ou seja, nós estamos num momento de grandes transformações, onde o grande problema nosso são os investimentos em infraestrutura. E a infraestrutura, no caso das hidrovias, é um investimento em que você tem que colocar a produção, colocar os insumos em determinados pontos através de terminais hidroviários ou complexos industriais fluviais, onde a indústria de transformação possa ser feita nesses pontos e também implementar a navegação de contêiner, o que só ocorrerá se tiver produção, se tiver industrialização de produtos, como ocorre em outros lugares do mundo, onde a gente tem inveja dos alemães ou da Escandinávia, onde tem embarcações menores transportando contêineres, alimentando os grandes centros como Hamburgo, como Antuérpia, como, enfim. Hamburgo, Antuérpia, Holanda, todos esses lugares que abraçam as hidrovias, né, como um dos principais meios de transporte, dos principais modais. O complexo de transporte na Alemanha movimenta 40% do número de contêineres que movimenta o Brasil, ou seja, cerca de 4 milhões de teus são movimentados lá, transferidos por ferrovia, por rodovia, por barcaça. Ou seja, tem que ver que nós somos um país que ainda está em desenvolvimento, mas eu sou animado de que isso vá caminhar. Nosso grande problema é a redução de recursos para investimentos públicos, esses arranjos, as PPIs, as PPPs. Essa é a expectativa de que isso possa caminhar, mas nós estamos vindo de um movimento político complexo, né? Tivemos governos de transição, tivemos transição também mais recentemente e tivemos a pandemia. Então, eu não acho que é desanimador. Então, acho que uma boa parte das soluções vai depender da gente para que a gente tenha um comércio exterior que possa trazer aquilo que é uma retórica que eu cometo sempre, que é buscar incrementar valor nas cadeias produtivas e gerar emprego e renda. Tá certo, e aquilo que nós debatemos muito nessas discussões com relação à alternância de poder das autoridades, né? Você começa um projeto, aí daqui
como, por exemplo, na Codesp, que teve uma alternância muito grande já, em pouco menos de 2 anos, entre outras instituições que estão relacionadas ao setor, vinculadas diretamente. Essa alternância prejudica. A gente cria o Brasil, nós aqui no Brasil é que criamos os nossos próprios empecilhos, com excesso de burocracia, intervencionismo estatal, disputa entre operadores privados. Essa disputa entre operadores privados, isso aí tem que, ao invés de se unir, ainda existe aquela questão da competitividade. Mas, doutor Aloysio, temos aqui uma pergunta da professora Luciana Marques, mais uma vez, com relação aos acordos bilaterais de transporte marítimo. Eu tive a oportunidade de acompanhar na ANTAC, depois no Senado, esses processos. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela bateu fortemente com relação ao acordo Brasil-Chile, em relação ao cobre. Acredito que o senhor está lembrado desse tema. E ela pergunta se pode acontecer o mesmo com os acordos bilaterais da Argentina e do Uruguai. Se eles, existe a possibilidade deles serem denunciados, assim como foi com o do Chile. Olha, o Chile é uma discussão bastante antiga. Ela vem desde a época ainda do governo militar, quando tinha uma empresa que se chamava Lolisa, que era uma joint venture entre o Lloyd e a Libra, que passaram a dividir o mercado, e era em cima de outras realidades. A dinâmica hoje é diferente. Já com a Argentina, para você ter ideia de como é que eu sou velho e há quanto tempo se discute a mesma coisa, em 1989, eu fazia parte das discussões do subgrupo 6, que depois se juntou com o 5, né, junto ao Itamaraty, para poder discutir essas questões. E até hoje, o que sobrou, porque não se conseguiu chegar a um acordo multilateral de transporte, simplesmente porque o Mercosul tem o Paraguai, tem Uruguai, Brasil e Argentina, e, na realidade, o comércio substancialmente é feito por Brasil e Argentina. O Uruguai tem uma parcela pequena. Eu acho que esse acordo vai depender muito, aí é uma opinião pessoal e não uma certeza, vai depender muito do acordo Mercosul-União Europeia, onde eu acho que está num momento muito difícil, onde eu acho que a Argentina também, com a política derivada do enfrentamento da crise do coronavírus, ela optou por subsidiar o trabalhador, ela se fechou mais, acho que continua sendo um mercado para produtos brasileiros, ela vai reduzir ainda mais o nível de industrialização. Agora, o que resta ver é se nós, que estamos do lado, vamos ser competitivos o bastante para isso. De outro lado, nós temos o Paraguai, que absorveu uma série de indústrias brasileiras em função das condições tributárias e fiscais, previdenciárias, uma lei trabalhista que dá um maior favorecimento, um menor custo, e tem indústria do Brasil, por exemplo, indústria têxtil, que saiu do Brasil, foi se implantar no Paraguai. Para que mercado? O próprio mercado brasileiro, só que com forma muito mais competitiva. Ou seja, eu acho que não estou acompanhando de perto a questão dos acordos. O Brasil, no passado, quando a navegação não era tão
tão mega trader, que passou a ser a partir do momento que houve um processo de fusão e incorporação contínua entre as grandes empresas de navegação. Hoje, eu acho, para ter os acordos com Brasil-Rússia, Brasil-França, era uma outra realidade. Eu não estou atualizado para falar do acordo com a Argentina e Uruguai de forma contemporânea, mas eu acho que ele ainda permanece enquanto tiver esse comércio, porque ele é uma extensão da nossa cabotagem. Agora, Doutor, nós estamos agora chegando aqui ao final da nossa live. Eu vou pedir, nós temos aqui um minutinho para fazer, para agradecer. Eu quero agradecer ao Mário Povia, Ingrid Zanella aqui presente, Maria Cristina, todos aqui, os professores da Emiló, Luciana Marques, na pessoa da professora doutora Eliane Octaviano. E as suas considerações para a gente poder encerrar, que senão vai cair a nossa live aqui do Instagram. Não, rapidinho agradecer a você, agradecer a oportunidade à doutora Eliane, a todos aqueles que pegaram o seu sábado, em vez de estar fazendo coisas melhores, estão aqui me ouvindo. Estamos aqui aprendendo. Mas eu gostei muito, eu fico à disposição de vocês, e já que você foi a introdutora minha nessa live, dizer que aquelas perguntas que foram feitas, se você tiver a condição, através do Instituto, de pegá-las e depois a gente conversar um pouco sobre como responder, sistematizar essas perguntas e coisas. O meu muito obrigado a todo mundo. Boa noite, doutor Luiz. Muito obrigada a todos. Boa noite.